Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se Exato. identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar, eu venho aqui lembrar que nós temos um Apoia-se e é muito importante a colaboração, a ajuda de vocês para manter esse programa aqui e a gente ficar tendo o privilégio de ouvir histórias maravilhosas como essa de hoje, essa mulher incrível, Mariana Filgueira. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Ela é jornalista, pesquisadora de cultura popular brasileira, roteirista, professora, escritora, ela é tudo. Mari, me conte tudo. Carnavalesca de baixo orçamento também. Pois é, dá dicas de fio de fada, entre outras coisas. Mari, me conta tudo. Conto. Desde lá de Volta Redonda. Vai me botar pra falar, vai me botar no microfone, eu conto. Então conta, desde Volta Redonda até hoje. Sou Mariana, né, Filgueiras, nasci em Volta Redonda, minha família é uma família de que todo mundo trabalhou na CSN, né, na época que a CSN era uma, né, ela foi construída e muita gente do Brasil foi pra Volta Redonda pra trabalhar lá. Foram pra lá, pra isso. Foram pra lá pra trabalhar lá, é. E então minha família também, todo mundo da minha família, minha avó era costureira dos funcionários, todo mundo trabalhava na CSN. E aí quando meus pais foram transferidos para o Rio em algum momento, logo depois que eu nasci, e eu morei no Rio 1 ano, e aí fomos morar em Niterói. Então cresci em Niterói, sou de Volta Redonda, cresci em Niterói. E cresci no mesmo bairro de famosos como Marcelo Freixo. Sou da cidade de MC Carol, tenho muito orgulho. E cresci em Niterói e vim pro Rio quando eu comecei a trabalhar em jornal, né? Eu estudei na UF, toda a minha formação é na UF também. Então, esse meu lado de Niterói, assim… um apego. Eu fiz graduação, mestrado… e doutorado também. Doutorado, tudo na UF. Tô voltando agora pra UF para ser professora no IACS. Vou dar aula de produção audiovisual. Então… vivia boa parte da minha vida em Niterói e moro aqui no Rio há 20 anos, desde 2005, que foi quando eu saio da faculdade e venho trabalhar como repórter no Jornal do Brasil, que era um sonho de menina, né? Eu passava pela Avenida Brasil, passava pela antiga sede do Jornal do Brasil Menina, via de carro aquele JB enorme ali perto da rodoviária, né, que virou o prédio do INTO. Sonhava em trabalhar no Jornal do Brasil. E aí, em 2005, depois que eu me formo, eu fui trabalhar no Jornal do Brasil como repórter, né? E aí, repórter, imagina, né? Eu tinha 24 anos, saída da faculdade, e eu era toda militantezinha, DCE, toda milituda, sempre fui. E aí você chega e a realidade do Rio, ela cai na sua cabeça, né? Você começa a cobrir tiroteio, lagoa poluída, dengue, filas em hospitais. É uma cidade muito desigual, muito violenta. Então, assim, a primeira vez que eu cobri uma chacina, era muito forte tudo aquilo. Muitas chacinas, foi uma época que o Rio estava muito violento, né? É ainda muito violento, mas era assim, eu fazia muito plantão em delegacia. Então, você vai isso te aterra um pouco. Encascorando, né? Vai. Fuga de preso. Então, fazer entrevista em fila de presídio vai te dando um caráter, assim, uma responsabilidade, sabe? Social muito grande, né? Então, trabalhei, assim, cobrindo cidade, polícia alguns anos, o que eu acho muito importante para quem é repórter, independente da área. Acho que é muito importante você ter entender o organograma de uma cidade, como funciona, os problemas de uma cidade, ainda mais uma cidade como o Rio de Janeiro, né? E a humanidade, né? Você, em todo problema, você encontrar esse lado humano, conversar com as pessoas, né? E contextualizar a vida, né? Exato. Porque senão você fica fazendo as pesquisas, mas não… E vai desconstruindo muito também, porque o Rio é uma cidade também tem esse lado muito encantador, muito deslumbrante, muito charmoso, samba, carnaval, né? Muitos artistas. Então você vai desconstruindo tudo, entendendo qual é a real dessa cidade e o que precisa ser feito, né? E eu sempre acreditei muito num jornalismo em que era possível você faz uma denúncia, não está chegando tal medicamento para tais pessoas. E aí você faz a denúncia e no dia seguinte o medicamento começa a chegar. Então você começa a perceber que tem ali um superpoder. Uma ferramenta de denúncia social e de visibilidade. E ter a chance de… né?
tem um episódio de muita violência na Rocinha. Você vai pra lá, passa o dia, conhece os moradores mais antigos. Aí você vai entendendo como a cidade funciona. E isso foi muito importante pra mim. Muito importante. Mas aí teve um episódio que foi de extrema violência que eu passei. Foi na época que o Rio tava sendo ocupado por tropas, enfim, estava sendo ocupado e eu tive que fazer uma cobertura na Providência. Fiquei muito exposta num tiroteio lá e aí a direção do jornal decidiu me deslocar para a editoria de cultura, para eu sair um pouco sair daquela exposição de tanta violência. Até porque eram condições de trabalho também, você ia para lá sem um colete, Gente. o motorista te largava lá, você passava o dia. Enfim, essa formação hard news que a gente chama, né, foi muito importante para quando eu fui para a cultura, que aí foi onde eu fiquei muitos anos, realmente foi onde eu fiquei mais tempo, porque também te dá uma outra perspectiva, né, de como os produtos culturais são feitos nessa cidade e como que é fundamental divulgar, enfim, essa relação entre a treta e a arte, né? Vulnerabilidade social e cultura. Exatamente, né? Então, aí fiquei muito tempo cobrindo literatura, comecei cobrindo literatura com um grande ídolo meu, que é o Marechal, que é o Álvaro Costa Silva. Até hoje ele é colunista na Folha de São Paulo. E é um jornalista, assim, super das antigas. Então ele botava a gente para ler um livro inteiro antes de entrevistar o autor. A gente aprendeu com ele, assim, fazer jornalismo cultural de verdade, assim. Não era ler uma orelha, ler um release e vai entrevistar alguém. Você ler o livro todo, ver, sabe, discutir, entender qual é o problema ali em questão, nacionalizar as questões culturais. Então, foi muito importante esse período de cobrir literatura, entrevistar muitos escritores também, gente muito… Aprendi muito com eles, né? Claro que acontecia muito da gente chegar assim, você vai entrevistar alguém, um escritor, um imortal da BL, você abre a porta, ele olha você assim, vê aquela garotinha de sandália. Fala, eu achei que ia me mudar um repórter, né? Tem muito isso também. Então, pra gente se colocar nesses ambientes também de grandes autores, homens poderosos, eu entendi que se eu não lesse tudo, se eu não soubesse conversar com eles de igual para igual, se eu não aprendesse, ia ser muito difícil para mim. Então foi um pouco hostil também, né? Lembro muito de uma vez que eu fui entrevistar… Pra mulher é sempre hostil, né? Seja na guerra da violência do Rio de Janeiro, ou seja no ambiente cultural. Dominado por homens. Só que a minha sorte é que eu gostava. E eu me sentia muito desafiada. Então eu gostava muito. Então foi um período de muita dedicação. Se virar à noite lendo livro pra poder entrevistar alguém. Vendo todos os filmes daquele diretor pra poder entrevistar. Você não vai fazer uma pegadinha. Falar, então vem pra briga também. Você quer? Então, amei. Não era sempre que dava. Isso me custou muitas horas de trabalho, de sobrecarga de trabalho. Sim, saúde, né? Sim, muita, né? Trabalhar muito mais horas do que eu deveria, né? A estrutura dos jornais também não colabora, porque se você faz, eles querem que você faça mais ainda. Os plantões muito exaustivos. Mas, assim, foi um período que eu aprendi bastante. E aí, daí da cultura… cobrindo mais sempre literatura, música brasileira, cinema brasileiro. Eu fui entendendo, era uma paixão aquilo. Você encontrou o seu lugar. Não, assim, uma paixão. Aí fui fazer curso de roteiro de cinema. Aí fui… E sempre com aquela vontade de… Você vai entrevistar, às vezes, um escritor… Só aquele tempo da entrevista pro jornal é muito pouco. Você queria se aprofundar naquele tema. Você começa a ler um romance, você não quer no dia seguinte fazer outra coisa. Quer continuar lendo aquele romance. Então, eu fui sentindo falta ao longo dos anos de me aprofundar mais. De fazer reportagens. Eu amo fazer reportagens. Mas com mais fôlego, mais tempo. Sim. Aquele tempo do jornal, que é uma coisa… É uma notícia por dia. E tem uma coisa que uma jornalista que acabou virando minha amiga, que veio aqui, falou que é isso. Acaba, você dá a notícia e depois você não volta. Você não fica cuidando daquela notícia, né? E isso foi uma coisa que depois, quando eu trabalhei com o Geneton no dossiê Globo News, que eu tive essa sorte, trabalhei alguns meses com ele, um grande jornalista, que infelizmente se foi muito cedo, assim… grande jornalista, também foi um mestre. Eu acho que eu dei muita sorte de trabalhar com grandes mestres do jornalismo. E ele me ensinou muito isso. A gente tem sempre que voltar nos personagens. E não é só porque ele pode te dar outra pauta. Você tem uma responsabilidade. Isso, né? Só que o tempo do jornal não vai dando conta, né? Então é a notícia do dia, a moda do dia, o furo do dia, repercussão do dia. Você não vai voltando naquelas histórias, as histórias vão ficando todas abertas. E várias histórias… eu precisava voltar nelas. E alguns personagens te cativam de um jeito…
mágico, assim. Então, algumas pessoas você jamais esquece que você entrevistou. Algumas histórias você precisa voltar. Então, eu sempre tive também algumas histórias do coração que eu ia guardando numa gavetinha dos projetos especiais. E eu espero, de vez em quando, com carinho e cuidado, ir soltando, voltando nessas histórias ao longo da minha trajetória, né? Então foi isso, passei um tempo muito interessante cobrindo cultura no Rio, fui repórter do Segundo Caderno, do Caderno B, do Jornal do Brasil. Foi muito gostoso, viajei, conheci muita gente interessante. Mas eu sentia muita falta desse período de mergulhar, estudar. Sentia muita falta mesmo, assim. Começou a ficar uma demanda, assim… eu precisava daquilo. E aí, o ritmo no trabalho no jornal, já em 2017, mais ou menos, já estava muito intenso. Eu tendo que assumir muitas… Os jornais começam a demitir muita gente. Sim. E aí, você tem que assumir tarefas que você não tinha originalmente que fazer, né? Então, eu fazia muitas reportagens especiais, fins de semana. Corria atrás de histórias de mais fôlego. E, de repente, eu tinha que começar a fazer a newsletter. O pautar não sei o quê do dia seguinte. Alimentar o online, né? Hoje em dia, os jornalistas têm até que ter meta de audiência. O que é terrível pro trabalho deles, né? Enfim, e aí aquilo foi me desgastando. E aí um dia eu resolvi pedir demissão. E eu pedi demissão assim do nada. E eu digo para as pessoas, não façam isso, consultem seus advogados. Não saiam assim batendo, mesmo que vocês estejam com muita vontade. Mas também foi muito importante, porque aí eu saí e eu me vi totalmente livre. E apesar de… Esse foi 2017? 2017. Foi. Eu estava trabalhando no Globo, estava muito complicado ficar ali, por questões políticas também, né? O jornal foi assumindo umas posições muito complexas politicamente. Então, eu resolvi sair e fazer as reportagens que eu queria. Mas era muito difícil você se manter e fechar as contas, né? Então, eu comecei a fazer muitas coisas diferentes para muitos veículos, né? E uma das pessoas que gostava de… Eu fazia algumas matérias para Piauí, umas matérias com mais humor. Tem uma seção na Piauí, no começo da revista, que ela é mais engraçada, mais crônica, não tão ligadas à notícia. Você conta umas histórias engraçadas que você ouve por aí, né? Umas histórias curiosas, inusitadas, né? E é uma sessão que se chama Esquina. Eu escrevia muito nessa sessão e o Gregório do Vivier lia, gostava, retuitava algumas matérias minhas e ele me chamou para trabalhar no programa dele em 2018, que era o Greg News. E eu nunca tinha feito jornalismo de humor na vida, né? E topei o desafio. E foi quase uma resposta política, né? Exatamente. Perfeito seu comentário. Foi exatamente. E aí, eu aprendi a fazer outra coisa que eu também não sabia que era uma paixão. Que é a análise. Análise de conjuntura, com texto leve, com sarcasmo, com referência, né? Fui estudar um pouco como fazer humor, porque… Sim, tudo novo. Era muito legal, era uma equipe muito boa, assim. Alessandro Orofino, chefe maravilhosa. O Gregório, Bruno Torturra. Tinha equipe de checagem. Então, era uma redação de verdade, assim… jornal, né? É um jornal. Colegas maravilhosos, Roberto Cais, Carol Pires, muitos colegas muito legais, que me ensinavam muito também. E a gente tinha um modo de fazer notícia completamente diferente do jornal. A gente se aprofundava muito num tema, ouvia todo mundo, e a partir do factual, a gente criava uma opinião, a gente desenhava uma opinião sobre aquele fato. E para você ter opinião, você tem que estar muito segura do que você está dizendo. E isso contemplava um pouco esse meu anseio de pesquisa. Então, quando a gente pegava um tema, por exemplo, plástico. Eu lembro que uma vez eu peguei o tema plástico. Eu vi todos os documentários do mundo sobre poluição nos oceanos, enfim. E aí a gente desenvolve, você lê tudo, estuda tudo, tese, conversa com pessoas, porque você tem um pouco mais de tempo para isso. Entendeu tudo sobre plástico? Tudo não, mas assim, deu uma boa estudada. O que é que nós podemos dizer sobre isso que vai mudar um pouco a realidade do tema dos plásticos? Então a gente vai construindo junto um texto bem humorado. E isso era muito legal, era um processo coletivo muito legal. Escrever junto é um processo também que foi novo pra mim. Eu escrevia só eu no jornal. E um drive aberto com 10 pessoas mexendo é uma experiência… Com certeza. É muito louca. E muito interessante. E fui aprendendo também umas manhas de humor com eles, que são muito craques, né? E aí Aí dali você tinha uma opinião. E tinha uma coisa muito legal que nos episódios a gente sempre tentava fazer alguma coisa que impactasse a realidade. Não só vamos levar esse tema ao debate público. E aí a gente faz uma lei que aí proíbe os canudinhos de plástico. E aí com a audiência do programa consegue aprovar a lei. Enfim, você começava a ver que a pesquisa, ela podia ter um efeito prático real. Então os programas, além de divertidos, um ambiente de trabalho muito mais…
muito mais leve, tranquilo. Pessoas jovens, com referências jovens. Não era aquela coisa modorrenta e careta de jornal. Sim. Que é um pessoal muito pouco atualizado, né? Então eu tinha ali as referências mais legais. Todo mundo via, os filmes via, sabe? Então os debates… Aquilo resultava em programas e resultava em audiência. A audiência era muito legal, né? Muito. E aí ficamos 7 anos fazendo a temporada do Greg News. E isso também, esse trabalho mais solto, assim, de ser um programa semanal de TV, me deu tempo de eu construir a minha carreira acadêmica paralela, que era uma coisa que eu tinha uma ânsia, assim. Então, Você entrou no mestrado nessa época? Foi nessa época. Eu entrei, saí do Globo, entrei no mestrado. Sim. Mestrado em literatura brasileira, que sempre foi minha paixão. Desde que eu comecei a trabalhar no Caderno Ideias, do Jornal do Brasil, lá atrás com o Marechal. E fiz o mestrado, fiz o doutorado. Mas assim, nunca também deixei de fazer reportagens culturais. E foi nessa época também que me convidaram para fazer um dos maiores presentes da minha vida, que foi a biografia do Nanini. Foi nessa época, 2018. Me parece que… Mas você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é impressionante. Isso que eu vou conhecendo mulheres e ouvindo sobre a vida delas, eu fico chocada. É verdade. Mas olhando de fora, eu acho que fica mais claro quanta coisa é feita. Que a gente vai vivendo, a gente não vai se dando conta. É verdade. Mas assim, tem uma coisa assim, eu preciso reconhecer meus privilégios. Eu não tenho filhos. Sim. Eu moro sozinha. Nossa, isso faz uma então, diferença. Sim, eu sei. Então, Porque assim, dá tempo. Escrever o livro do Nanini, Greg News e mestrado ao mesmo tempo. Pois é. E não tô dizendo que isso é legal, não, tá? Em vários momentos eu tive que parar. Né? Se a gente começa a fazer terapia, vai entendendo por que você tem tanta ânsia de fazer tantas coisas também. Qual o buraco que você tá querendo cobrir. Então, não tô dizendo que mas foram aparecendo trabalhos que me davam muito prazer. Exato. Então, assim, uma biografia também não era uma coisa da noite pro dia. Eu ia ter alguns anos pra fazer. Então, eu comecei a encontrar o Nanini. Da pesquisa deliciosa. Que eu amo. É a coisa que eu mais amo fazer na vida, é pesquisa. Amo. E aí você entra na vida de um ator e parece que ele lia minhas matérias do segundo caderno, alguma coisa assim. Sugeriram o meu nome, ele topou, a gente teve um date. Ele me convidou para jantar. A gente teve um date, aí depois tivemos um match. Foi muito legal. E conversamos muito. Eu nunca tinha nem entrevistado ele, então eles me convidaram para fazer uma biografia de um ator que eu nunca tinha entrevistado. Então deu super match. E a gente começou a se ver de 15 em 15 dias. Eu ia pra casa dele e passava a tarde lá. E a gente começou a conversar, essas conversas gravadas. Começamos a conversar, e era isso. 15 em 15 dias, 2 horinhas com o Nanini. E fomos revendo a vida dele, revendo o trabalho juntos. Fomos conversando pra entender qual seria o corte dessa biografia, né? Enquanto eu trabalhava no Greg. O que era bem mais tranquilo também do que o jornal diário, né? Sim. Então, assim, poder fazer uma reportagem de fôlego, que foi a biografia do Nanini, foram 5 anos trabalhando com ele. Não foi da noite pro dia, né? Fomos conversando, eu comecei a ir com ele pro Projac pra ver como ele era nos bastidores, né? Peça de teatro, acompanhei ensaios, acompanhava reuniões, viajei com ele, fiz uma viagem com ele pra entender. Porque a pessoa em casa, com seus cachorros, ela tem uma outra… Ela relaxa, né? Ela vai… E para entender qual seria esse livro, né? Porque ele também não é um ator… Eu não tava a fim de explorar uma coisa, fazer nada sensacionalista. Eu queria entender por que ele faz, como ele faz as coisas do jeito que ele faz. Por que um ator tá aí há 60 anos, encantando todo mundo adora, fazendo tipos tão diferentes que contam a história do Brasil, sabe? Então, era essa minha motivação. E aí veio a pandemia. A gente não pôde mais se encontrar. Mas aí foi o período que eu mais pesquisei, que eu comecei a ver os trabalhos dele, pesquisar. Sim. E aí foi muito legal, que aí eu consegui também… Foi um tempo que deu pra eu ficar, a despeito de… Tinha muito trabalho no Greg News, porque a pandemia exigia que a gente fizesse uma cobertura da Covid, da CPI da Covid, aquela confusão toda. Muito mais atenta, né? Foi um período muito desafiador para os jornalistas, fazendo tudo remoto, né? E eu com a minha mãe em Niterói, irmãos sem trabalho. E fazendo essa pesquisa devagarzinho com o Nanini, escrevendo devagarzinho. Foi muito importante ter tido um chefe que virou e entendia a importância de eu 1 hora sentar, ficar um semestre escrevendo. Então eu fiz menos programas no período que eu estava escrevendo. Ela foi lançada em 2023. É um desses projetos que eu
gostaria de fazer com fôlego e fiz. E tenho muito orgulho. E acho que vai virar outros produtos aí. Não posso adiantar muita coisa. Ih, olha Mas ela. acho que vai virar coisa legal ainda, né? Mas assim, eu acho que o mais importante de ter feito um livro desse, assim, o que eu aprendi com esse ator, né? E assim, uma grande lição do Nanini ele é muito dedicado nos trabalhos, né? Muito atento, ele pesquisa muito cada personagem. Ele vai muito a fundo a cada personagem. E ele ensina muito pra gente a perseguir as emoções, sabe? Então, isso é uma grande lição que fica pra mim desse encontro que eu tive com ele. Perseguir as emoções. Qual é a emoção daquele trabalho? Como você vai alcançar aquela emoção? Como que aquela emoção vai se reverter em emoção pro seu espectador, pro seu leitor? Então, essa coisa meio dramática, que eu tenho já um pouco pisciana, um pouco do carnaval, meio escalafobética, assim, que eu tenho um pouco, combinou com isso, com essa visão dramatúrgica da vida, sabe? De perseguir as emoções, de colocar tudo que você tem, ser intenso, né? Ele meio que autoriza a gente a ser intenso nas nossas pesquisas, nas nossas buscas. Em cada trabalho ele mergulha muito, ele vê todos os filmes, ele pesquisa o movimento de cabeça dos animais para encontrar um movimento correto para um personagem. Então é um nível de pesquisa tão delicada, tão minuciosa, que você vai vendo que o tesão mesmo desses trabalhos, desses produtos, é pesquisa. É o antes. É. Né? A preparação é muito fascinante. Exatamente. Né? Para um ator desse nível, É. claro, né? Isso. A preparação é fascinante. Falei, não deixei você perguntar mais. Não, Mari, tô amando. Tá, mas no meio disso, e o documentário? Que foi. O documentário é o filme, né? A partir de uma reportagem que você. Foi aquilo que eu tava dizendo. A gente vai fazendo tanta coisa em jornal. Pois Cada é. dia você faz uma história, você divulga um A filme, um reportagem livro. veio de antes, quando Sim, você ainda tava no jornal. Ainda tava no jornal, 2011. Eu tive uma 2011. dica. 2011, isso tem muito tempo. Eu tive uma dica de um pesquisador. Eu tava fazendo uma matéria sobre pesquisadores de samba. Né? Essas coisas de fazer matéria de Vai vir jornalismo carnaval. cultural. Pesquisadores de samba, os tesouros que eles encontram, nananã. E é um pesquisador maravilhoso, biógrafo do Wilson Batista, que aliás é outra biografia incrível, o Rodrigo Alzuguir. Ele me falou uma coisa muito que eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou assim: o pesquisador encontra muita coisa com as viúvas. Não é com os caras, é com as viúvas. Por quê? Quem guarda tudo é a mulher. Quem lembra de tudo é a mulher. Quem estava sóbria quando eles estavam boêmios na noite é a mulher. Quem tem a organização linear daqui… isso aconteceu antes, isso foi depois, é a mulher. Quem guarda rascunho do guardanapo. E aí foi ficando muito grande para mim, muito presente, essa importância das mulheres nos produtos culturais, essa presença mesmo que começa ali dentro de casa, Sim, né? elas sustentavam esse, ainda mais. Exatamente. A gente sabe disso, mas quando Ainda você sustentamos mais nessa época, então, né? Que os homens tinham passe livre pra só se preocupar em fazer arte. Exatamente. Vou ali no Cacique de Ramos toda quarta-feira, você fica aí com as crianças. A gente sabe disso, né? A história da cultura do mundo é isso, né? Os homens estão lá brilhando e as mulheres fazendo bastante coisa. Mas quando você vê, assim, você abre os acervos, você vai na Casa das Viúvas e você vai na Casa das Viúvas, são museus do samba. Falava, gente… Aí eu fiz uma matéria sobre as viúvas do samba. As mulheres que guardavam esses acervos em casa, que ninguém sabia o nome delas, né? Mulheres de… Muito incrível. Ninguém isso. conhecia a vida delas, todo mundo conhecia os maridos, todo mundo grava os maridos. E eu comecei a ver, porque elas me contavam, que tem muito DVD aí de samba. Agora vamos cantar uma música do fulano de tal. E na verdade a música era da mulher. Isso. Ela nunca foi creditada. Então eu comecei a ver que tinha uma história aí com as viúvas e fiz uma primeira matéria, que eu fiquei muito feliz na época, 2011, que se chamava As Guardiãs do Samba. Ai, com que maravilhoso. 5 senhoras que tinham esse material, essa memória, essa verborragia, essa presença. Eram mulheres incríveis, tão incríveis quanto os seus maridos famosos. Fizemos a matéria e foi a primeira vez que eu ganhei um prêmio de jornalismo. Ganhei um prêmio do IBRAM, do Ministério da Cultura, do Instituto Brasileiro de Museus, sobre memória feminina. Um prêmio que eu maravilhoso. ganhei um dinheiro, comprei uma geladeira com 2 portas, que era meu sonho. Foi incrível. E aí, essa foi uma das reportagens que eu ficou guardei. no potinho ficou sagrado. no potinho. Falei, um dia eu queria muito fazer uma coisa com isso, um documentário, um filme, mas ficou ali. E aí foi um acaso, na verdade. Eu andando na rua, encontrei uma ex-chefe minha, Isabel De Luca, maravilhosa também. Tudo que ela toca… Isso em que ano? Isso foi em 2018, 17, 18. 18, 19. Pós Foi pedido por aí, de foi por aí. demissão. Foi. É isso, minha filha. Você se demite de um emprego tóxico, a vida toda melhora.
se você tiver também ali uma estrutura pra aguentar os primeiros meses. Foi o que eu falei, não é simples. Mas eu acho que a vida vai abrindo umas portas, você vai abrindo uma janela, vai oxigenando o cérebro. As coisas vão acontecendo, né? E aí ela me perguntou, ela tava precisando de uma ideia, porque ela tinha um edital ia fechar, ela precisava de uma ideia. Mariana, você não tem uma ideia aí, não? Assim, uma ideia boa de mulheres fortes pra gente fazer pra gente enfiar uma ideia nesse edital. Pera aí que eu vou no meu potinho. Eu falei, o quê? E eu tinha acabado de tomar um pé na bunda, o namoro tinha acabado, eu tava assim, arrasada, precisando me agarrar a alguma coisa. Ela falou assim, você tem alguma coisa? Eu falei, cara, eu tenho. Bel, eu fiz uma vez uma matéria sobre mulheres, grandes mulheres que tinham sido casadas com grandes sambistas e que elas eram mais fodas que os maridos. Ótimo. Você me faz esse argumento nesse fim de semana? Falei, escrever um argumento de cinema em 2 dias. Só que eu tava daquele jeito de que a gente fica… Sim. Amy Winehouse chorando no chão da cozinha, sabe? I'm crying for you on the kitchen floor. Sabe? Quando você toma um pé na bunda. Era tudo que você precisava tudo que pra eu levantar. precisava. Exatamente. Me agarrar em alguma coisa que não fosse aquele tema. E escrevi o argumento e mandei. E ela gostou. E o pessoal que foi gostando, ela levou na produtora, que era a Conspiração. Eles gostaram. E um dia ela me ligou e falou, Mariana, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Foi assim. E normalmente não é assim. Então foi realmente um ponto fora da curva. E aí eu entrei como pesquisadora. Fiz o argumento, fiz a pesquisa e fiz o roteiro junto com ela. E o filme foi lançado em 2022. Foi incrível, foi uma experiência. Ali a gente procurou outras personagens, não eram mais aquelas 5, porque muitas, infelizmente, já tinham falecido. E nós encontramos outras viúvas. Foram mulheres que eu passei alguns meses com ela, também fazendo pesquisa, também ouvindo, escutando, ouvindo elas chorando, ouvindo elas reclamando, ouvindo elas desabafando, como que aquela vida para elas foi dura, mas foi encantadora, as coisas que elas guardavam, que elas sabiam. Né, elas foram me contando essas histórias de que às vezes elas compunham, às vezes elas resolviam arranjos e não estavam creditadas. Então, a gente fez um filme sobre essas mulheres. E aconteceu muito em vários momentos da produção do filme, muitos homens, diretores, mas ninguém se importa com elas, elas são anônimas, eles é que são os famosos. Aconteceu muito isso e a gente tinha que se munir, mais uma vez aquela história de você se munir de argumento para você conseguir vender. Não, elas são importantes sim. A gente vai fazer um filme sobre elas. E a diretora do filme, Isabel Nascimento Silva, também foi muito importante pra bancar esse filme, né? E o filme se chama De Você Fiz Meu Samba, que é o verso da Liette, que foi casada com Roberto Ribeiro, um grande ídolo do samba dos anos 70, né? E ela foi autora dessa música. Então, esse é um presente pra ela também. A gente conta a história dela e batiza o filme com o verso dela, De Você Fiz Meu Samba. Então, quando estreou, sabe? Você vê um filme feito a partir de uma ideia que você teve lá atrás, que virou uma reportagem. Aí você vê que cara… ser jornalista, na verdade, assim, na minha trajetória, foi um ponto de partida, né? Eu fui entendendo que o jornalismo, ele me dava a chance de entrar na casa das pessoas, ouvir as pessoas, ter a dimensão da realidade brasileira, o quão violenta e desigual ela é, para você entender a importância da humanidade dessas histórias, né? Ouvir essas histórias, guardar essas ideias e usar a nossa rede pra transformar isso em livro. Você foi fazendo filme. Revolução, né, Mari? Eu acho que eu fui seguindo um pouco, assim, essa paixão, que é contar histórias muito emocionantes, né? Você viu o filme, né? Tem a história da Liette, é muito emocionante. A história da Denise, a história da… Eu fiquei com raiva dos maridos. Claro, né? essa é a nossa história, ficar com raiva dos homens. Mas não tem dos como. Maridos. Reconfigura um pouco a nossa relação com o samba, né? É isso, a gente estava até falando sobre isso, né? Como é dolorido a gente entendendo que alguns ídolos, alguns artistas que a gente ouviu a vida inteira foram abusivos. E as histórias meio que se repetem, porque é isso. Por trás dos grandes artistas tem provavelmente algumas mulheres que foram invisibilizadas, exploradas. Sim, bastante. Então, óbvio que o filme trata de um tempo um pouco mais, né? Eles são bem mais velhos que a gente. Mas ainda assim, ver aquelas histórias daquelas viúvas foi bem impactante. Muito, muito inspirador. Você vê que todas elas ali muito criadas pra casar, pra ter filho, pra não contestar. E aquela coisa da amante, né? A amante sempre é uma figura muito presente, sempre. Muitas amantes, né? Elas têm que brigar por muitas coisas básicas, né? Brigar pra ter casa, brigar pra… Aquela história de uma delas que joga as moedas do cachê na cara do contratador, né? Do cara que contratou o marido pra tocar.
Ângela, maravilhosa Ângela. Enfim, o filme me deu a chance de conviver com essas mulheres. E aí, quando você é mordido pelo bichinho do cinema… Aí é Mandrix com gin tônica, como diz o Nanini, numa das expressões maravilhosas que ele usa. É muito gostoso. Porque dá muito trabalho fazer um filme, mas quando você vê, e quando ele passa na televisão, e as pessoas se impactam muito com essas histórias. Você começa a receber umas mensagens, adorei a história da Liette, adorei a história da Berta. Aquilo, a vida delas vai mudando muito também, porque vai criando uma autoestima, né? Elas vão… Olha, fui uma diva de cinema, então… Você começa… Foi daí que foi um ponto muito importante pra mim, o filme, de eu começar a pensar que eu queria ficar mais atenta às histórias das mulheres invisibilizadas. Sim. E aí eu tô muito nessa, assim. Eu acho que dá pra gente olhar… É muito uma lição da Angela Davis, da Lélia Gonzalez. Dá muito pra gente olhar pra qualquer história pelo ponto de vista gênero, raça e classe, e você vai ver outra história, né? Então, quando a gente começa a olhar a história do samba… Ótimo, maravilhosa, linda, amo, sou apaixonada pelo samba, todo samba. Mas e o ponto de vista feminino, né? E o ponto de vista da mulher preta nessa história? Então, ali você tem uma gama de histórias que precisam ser contadas. Eu acho que é isso que eu faço no programa. Que bom. Porque é isso, assim, histórias de grandes homens a gente sempre contou, né? A gente vem contando há muito tempo. Sim. E aí, quando faz essa preciosidade que você fez com as viúvas do samba, e é isso, trazer histórias de mulheres, mostrar elas fazendo tudo, boas em tudo. Quantas mulheres fazendo quantas coisas boas, como você, por exemplo, tá aqui falando, né, do seu trabalho. E eu fui falando, gente, tem muita mulher. Tem muita história pra ser extraordinária. Contada, gente. Tem muita história pra ser contada. E às vezes você fala assim, mas a minha vida é tão normal. Eu vou aí, Juliana. Aí a pessoa começa a falar, eu falo, gente… tem muita história pra ser contada. Tem muitas mulheres maravilhosas invisibilizadas. E eu acho que a minha tentativa como mediadora, e fui sempre repórter, agora mais pesquisadora, é mediar. Tentar jogar a luz pra essas histórias, né? E aí E agora eu tô mais afim de contar essas histórias de mulheres. Que legal. Né? Usar muito o que eu aprendi, contando histórias de grandes escritores, grandes atores. Não renego de forma alguma. Não é isso. Mas como diz essa minha ex-chefe, Alessandra Orofino, usar o playbook do inimigo, né? Usar o que a gente aprende com esses grandes homens pra iluminar… Amei. Pra iluminar a história dessas mulheres invisibilizadas, né? E aí tem um projeto que eu quero fazer um livro sobre as prostitutas da Zona do Mangue, que contam a origem do samba, né? Muita gente não sabe, mas ali no início da década de 30, quando os homens fundam, né? Muitos sambistas fundam ali as primeiras escolas de samba, que eles só conseguiam ficar ali na boemia, sambando e criando e compondo, porque eles exploravam muitas prostitutas, né? Muitos sambistas exploravam o trabalho de mulheres da Zona do Mangue. Então eu quero contar a história dessas mulheres. Algumas dessas histórias já foram contadas, mas eu acho que tem mais histórias de mulheres. E quando a gente vai nos jornais, tem histórias de mulheres fascinantes dessa época que a gente nunca ouviu falar. Então eu tenho um projeto de fazer um livro sobre as prostitutas da Zona do Mangue. A minha tese de doutorado é sobre trabalhadoras domésticas. Você já acabou o doutorado? Já acabei o doutorado. Doutora Mariana. Acabei o doutorado ano passado, que também foi muito importante nesse percurso de pesquisa. A academia, ela nos regula, nos orienta, assim, como pesquisar, né? Não é muito essa coisa um pouco solta do jornalismo. Você coloca método na sua pesquisa. Isso é muito importante, que a gente vai ficando mais segura nas nossas brigas, né? Quando você pesquisa, se você pesquisa com método, rigor, lê todas as pessoas que escreveram antes sobre aquilo. Se você desenvolve um método, a sua pesquisa fica muito mais sustentada, né? Você vai escapando desse achismo, dessa coisa mais superficial, dessa opinião um pouco mais diária, né? Mais fluida, né? A sua opinião fica com mais consistência. E eu gosto muito de estudar. Então, eu fiz o meu mestrado sobre Lima Barreto, sobre personagens subalternos. E no doutorado… Foi um período ali da pandemia, eu fiquei muito atenta às histórias das trabalhadoras domésticas, que toda hora, né? Era uma 38 anos escravizada pela família, outra que perde o filho do 9º andar. A pandemia revelou muito pra gente como que essa categoria de trabalho era a mais violentada, precarizada. Quando você coloca o óculos da crise sanitária, você percebe onde estamos pisando. Então, comecei a ficar muito curiosa por saber como que as trabalhadoras domésticas eram representadas nos romances, né? Nos contos.
E aí, com método, eu fui atrás de muitos romances para ver como era essa representação. Então, a minha tese de doutorado foi muito por aí, né? Mesmo na biografia do Nanini, né, ele conta muitas histórias de como muitas trabalhadoras domésticas deram a ele elementos para que ele compusesse seus personagens, né? E em tudo que eu ia fazendo, as viúvas do samba, algumas delas tinham sido trabalhadoras domésticas. Então, os trabalhos que eu ia fazendo iam me levando para esse lugar de olhar a minha família, a história da minha família. Quando a minha família chega na CSN, em Volta Redonda, nos anos 60, 50, para trabalhar, eles estavam vindo porque faliu toda uma estrutura que sustentava a cidade deles, que era uma estrutura escravocrata. Então, a gente vai olhando para a nossa família, a gente vai olhando para o nosso tempo, para tudo, e você vai chegando no lugar dessa categoria que são as trabalhadoras domésticas, que estão na base dessa pirâmide, mulheres negras, precarizadas, as que menos se aposentam, as que menos estudam, as que menos conseguem fazer a mobilidade social, e as que são chefes de família, né? Que criam grande parte do Brasil, né? Então, e abrem mão de criar os seus próprios filhos para criar dos outros. Sim. Como diz a Françoise Verger, que é uma pesquisadora maravilhosa, ela diz: são as mulheres que abrem o mundo, né? Antes que o mundo comece a fazer qualquer coisa, alguém foi lá abrir, limpar para que o mundo… Para qualquer reunião comece, alguém foi lá limpar antes e abrir, né? Então, eu comecei a fazer uma geral, uma pesquisa profunda, assim, em romances e contos, como que a gente estava representando essas trabalhadoras. E aí pesquisei em cerca de 30 romances e contos, em que momento, como elas eram representadas, sempre objetificadas, enfim, você pode imaginar, invisibilizadas, não tem nome, não falam nada. Mas você consegue, assim, imaginar quando foi a primeira protagonista trabalhadora doméstica na história da literatura brasileira, assim? Você consegue chutar? Anos 60, anos 70? O que você chutaria, assim? Eu chutaria 80, 90. A primeira protagonista trabalhadora doméstica na literatura brasileira foi em 2018. Então, a gente tem aí uma história inteira de invisibilidade. O que me motivava na minha pesquisa… Não, vou te contar. Mas a minha grande questão era a seguinte, que eu não sei se ficou muito clara. Como é que a maior categoria de trabalho do Brasil, a mais precarizada, a que menos se aposenta, a que menos ganha, a que está na casa de todas nós, de todo mundo, é a menos representada na estética, na literatura? Como pode? Né? Uma mulher que está dentro da casa de todo mundo… A que mais existe, mas que menos existe, é a mais invisibilizada. Essa era a pergunta do meu doutorado. Né? Então, e como na academia você vai tendo métodos, você começa a entender como as coisas são feitas, né? Então, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, nas tragédias do Nelson Rodrigues, para ficar aqui num clima de teatro. Nas tragédias do Nelson Rodrigues foi muito amigo do Abdias Nascimento, né? Um dos grandes ativistas brasileiros. E eles conversavam muito, eram muito amigos e tal. E ele, uma vez, publicou um artigo numa revista do Abdias, dizendo assim, olha, quando o Abdias ia lançar o Teatro Experimental do Negro, né? Ele escreveu num artigo assim, nossa, eu acho um absurdo esses diretores de teatro que colocam atores negros no palco só pra servir cafezinho e sair, só pra dar uma deixa cômica e sair. E quando você pega todas as tragédias do Nelson Rodrigues, o que é que ele faz? Exatamente isso. Então, as personagens dele, trabalhadoras domésticas, entram, servem um cafezinho e saem. Então, assim, eu tô aqui resumindo muito, tá? Mas um grande observador da sociedade brasileira, que escreveu peças, que é um grande dramaturgo, de nenhuma forma eu tô aqui desmerecendo, um grande dramaturgo do teatro moderno. Olhar crítico. Exatamente. Mas quando você vai ao texto, que é isso que o método nos faz, você fica muito mais seguro. Você fala, é exatamente isso que ele fez. As personagens dele não tinham nome. Quando tinha um nome, só tinha uma fala. Quando tinha uma fala, eram totalmente objetificadas. Então, você vai entendendo como é essa construção dessa representação da categoria que mais… que está mais presente, que está mais marginalizada, precarizada, desumanizada, né? Então, ficou muito interessante. Eu fui vendo isso e aí a gente só começa com todo esse debate… Feminismo, quarta onda do feminismo. Estamos aqui com 10 anos que a gente foi pra rua pedir, né? A Primavera das Mulheres foi em 2015. Tem muito pouco tempo tudo, né? Então, essas personagens começam a ser representadas como narradoras, protagonistas. Em 2015, 2018. 2018 tem um livro da Lília Guerra, que é o livro que eu estudo no doutorado. Chama-se Perifobia. Foi relançado agora pela Todavia. Em que ela tem ali da maior parte das personagens, 9 são
trabalhadoras domésticas. Então, elas são protagonistas das suas histórias. Elas contam outras histórias que não é só da limpeza. Elas contam seus amores, seus dramas, seus desejos, seus sonhos. A subjetividade dessa mulher negra desumanizada desde sempre pela literatura começa a aparecer. E a minha tese flagra um pouco esse momento. Eu pego ali 4 romances em que elas já são protagonistas. E hoje em dia você vai numa livraria, tem vários romances em que essas mulheres começam a ser protagonistas. Então, na verdade, eu acho que no fundo, tudo que eu faço agora tem sido meio que pra olhar por esse lado, sabe? Assim, onde é que tá a mulher nessa história? Onde é que tá a mulher precarizada nessa história? Onde é que tá a trabalhadora nessa história? Qual é a versão dela? O que ela tá dizendo, sabe? O que ela conta? Qual é o sonho dela? Ela tá ali só como personagem, como cenário? Vamos ouvi-la? Vamos fazer uma pesquisa ouvindo essas mulheres? Então, eu tô tentando levar todo o meu trabalho, tanto o acadêmico quanto esse mais do dia a dia. Você tá costurando isso tudo. Tô afim. Mas, Mari, você saiu do Greg News. Acabou, né? Infelizmente, acabou. Vocês pararam e você foi pro… Que história… Na verdade é um freela, né? Eu trabalho lá na pesquisa de personagens do Porchat, mas é um freela, assim, temporário já há alguns meses só, pesquisando personagens, né? Mas, na verdade, assim, na verdade é um freela. A gente começa a trabalhar em TV, vai aparecendo um trabalho, vai aparecendo outro. Mas ainda nessa linha aí dos trabalhos todos que eu tô tentando fazer com as mulheres, também vou lançar um livro. Isso que eu ia falar, que tá rolando agora. Isso que eu queria muito falar, que é o meu novo livro, assim, ainda não tive a chance muito de falar sobre ele. Que também é sobre mulheres invisibilizadas. E não é uma coisa assim, não é forçado, sabe? Você vai vendo qualquer história que você começa a pesquisar, o lado das mulheres é sempre o mais interessante, porque é sempre o que tá mais escondido, é sempre o que tem mais drama, né? Então eu comecei a pesquisar uma história para uma série de TV que também foi um freela que não deu certo, a série foi cancelada. Histórias de migração nordestina. E eu fiquei muito interessada no percurso das mulheres no Pau de Arara. Como que era a rotina das mulheres no Pau de Arara, né? A gente vê muito o presidente Lula, por exemplo, contando que a dona Lindu veio no Pau de Arara com 5 filhos. Como que foi? Eu gostaria de ouvir a dona Lindu contando como foi vir com 5 crianças num caminhão, não comendo para dar para os filhos. Então, a experiência dessa mulher que constrói São Paulo, que constrói Brasília, porque ela vem com os filhos, que serão os operários que constroem tudo depois, ela que traz, ela que alimenta, ela que organiza. Como que é a experiência dessa mulher? E especialmente no Pau de Arara, porque a série era muito focada no Pau de Arara. No caminhão, no trajeto. Mas, gente, claro, tomando todos os cuidados para não cair nos lugares comuns, né? Nesse estigma do nordestino. Ali, a minha investigação é sobre a subjetividade da mulher que migrou. Então, eu recolho muito depoimentos, estou sempre pesquisando cartas. Quem tiver cartas pode me mandar. Da sua avó que migrou de Alagoas para São Paulo em 38, em 42, em 66. Fascinante, Mari. Tô pesquisando essas histórias das mulheres que migraram. E você tá nessa fase que você tem esse tesão absoluto, que é a pesquisa. Então eu peguei uma história, tá norteando todas as outras. Eu peguei uma história específica que é lindíssima, de uma mulher que saiu andando. Pra fazer. Não, sai andando, pega um caminhão, é vendida no caminho, como escravizada, chega e consegue falar com o presidente da República sobre a situação dos imigrantes. Então é uma história que eu fiquei muito apaixonada por ela, entre todas as que eu pesquisei. E essa história vai nortear as outras. Mas é um livro que vai se chamar O Voo da Mulher Arara. Que é um pouco essa trajetória de migração da mulher migrante. E espero que ele fique pronto até o ano que vem. Mas estou nessa fase de pesquisa, como eu te falei. Que pra mim é a delícia, Juliana. Assim, por exemplo, eu pesquisei, ouvi muitas cartas, li muitos livros, os romances todos da época. Aí agora eu tô ouvindo os discos, as músicas que tocavam naquela época. Você vai entrando meio no perfume do tempo, sabe? Você tá fazendo um trabalho de composição de personagem, Isso. Isso é fascinante. E recompondo, porque ela existiu, né? Então, indo nos jornais antigos. Tentando ouvir o que ela ouvia, sentir o que ela sentia. Então, por exemplo, ela veio, a Maria específica, que é a minha personagem principal, eu tô recriando a trajetória dela, né? A Maria veio num ano em que teve muita seca. Mas olhando os jornais da época, eu vi que no ano anterior teve muita enchente. Então, como que é a vida de uma mulher que no ano passou por muita enchente, no outro ano muita seca? É muito diferente da gente imaginar que só acontece seca. Como que você migra? Né? Então, por exemplo, uma das histórias que eu fui atrás, a história da Luísa Erundina, ela só veio para São Paulo porque choveu.
Porque como choveu, o pai dela deixou ela estudar. Porque se fosse como choveu, eles iam ter colheita. Então você vai entendendo a relação do tempo com a natureza. Quais eram os pássaros daquela região da Maria onde ela nasceu. Aí fui na cidade onde ela nasceu. Fui lá, peguei o carro, peguei o carro lá, né? Eu não dirijo, mas peguei o carro lá. Peguei um motorista maravilhoso que adorou fazer a pesquisa comigo. Passamos o dia entrevistando os moradores mais antigos da cidade onde a Maria nasceu. Pra eles contarem qual era a comida que eles comiam, qual era a música que eles ouviam, como eles faziam, cuidavam do boi, cuidavam da terra. Então a gente vai fazendo um dossiê pra compor esse personagem, pra contar essa história. E aí depois a escrita acaba meio que virando… Sim, ela vai fluindo, sabe? É. Porque aí você sabe uma expressão que alguém falou, por exemplo. Um personagem fala uma coisa numa carta que eu acho linda. Ele fala assim, ele decide voltar pra Bahia. Ele manda uma carta pra família dizendo, eu desisti, eu vim pra São Paulo, achei que ia dar certo, não sei o quê. Não é assim que ele fala, é mais ou menos. Desisti. Aí ele escreve assim, eu preciso voltar pro meu natural. Depois eu entendi que é uma expressão. Mas o voltar pro meu natural… tem tanto sentido nisso, sabe? Sim. Voltar pra quem eu sou, e quem eu sou é o território de onde eu venho. Onde ele se sente mais confortável, né? Isso. Então, contar essas histórias pelo ponto de vista feminino tem me dado muito prazer, assim. São pesquisas que eu sinto que me levam pra um lugar muito interessante, abrem portas muito interessantes. Me fazem descobrir um Brasil muito maravilhoso. E me faz ter muito orgulho de ser mulher, de contar essas histórias femininas, sabe? Então, tem sido legal, tem sido muito divertido. Essa paixão que você tá vivendo. É muito gostoso. Achar as cartas. E aí você vai pedindo. Aí um dia alguém te liga, olha, achei um pacote de cartas aqui da minha avó. Quando ela veio de ônibus, eu falo, ai meu Deus, obrigada. Tesouro. Um tesouro. Aí a gente vai na feira da Praça 15, aí acha umas fotos da época. E aí quando umas pessoas que você aciona sabem que você tá pesquisando esse tema, você já começa a receber. Então eu já recebo depoimentos de netas das prostitutas da Zona do Mangue. Aí guardo lá num drive. Aí depoimentos das netos de imigrantes. E aí vou guardando no outro drive. Então eu vou acumulando ali um pouco pra ir soltando. E você tá com esses dois projetos ao mesmo tempo? Não, no momento é o da Mulher Arara. O da Mulher Arara. Pra lançar, enquanto eu vou levando minha vida acadêmica junto, né? Porque nisso, Mariana vai ser professora agora, novamente. Eu fiz um concurso pra voltar a dar aula, porque voltar a dar aula é muito importante pra mim, assim. Tá no meio dos jovens. Você ama dar aula, Mari? Adoro dar aula. Adoro dar aula. Eu acho que é o meu lado atriz que eu não exercia. É o palco. Aquele palco. É o palco. E os jovens, né? Eles trazem questões muito interessantes. É tão bom pra gente se manter atual, né? Nossa, eles me contaminam com a energia deles, a curiosidade deles. Eles me trazem, sei lá, dicas de música, dicas de filme, dicas de como olhar para o mundo. E eu também acho que posso passar alguma coisa para eles. Eu nem sinto o tempo passar mesmo, assim, juro. Eu sei que professora em início de carreira e tem 1000 problemas e não tô romantizando. Eu sei que é uma carreira, ela é muito precarizada também. Mas nesse momento faz muito sentido para mim ter esse espaço de troca, assim, também. Então, ir tocando meus projetos devagarzinho, dar aula, tem sido muito legal. Eu tô animada aí para dar aula na UF. Começo mês que vem. Que bom, Mari. Parabéns. Foi eu lindo. acho que… Não sei, eu acho que… Acho que você chegou num lugar muito especial da sua profissão, Mari. Eu espero que eu consiga ir levando isso, né? Assim, parabéns. E encontrando essas histórias e fôlego de pesquisa. É claro que muitas vezes você tem um fôlego de pesquisa incrível, mas aquilo não se viabiliza. Você depende de edital, depende de equipe, depende de dinheiro. Você precisa trabalhar, ganhar dinheiro. Exatamente. Você, né? Mas eu acho que dá pra ir fazendo você ter a gavetinha do projeto especial… Né? A gente não levar a vida só pagando boleto e reclamando de boy lixo, né? É importante, né? Eu acho que ir fazendo esses projetos que são só nocinhos, assim, e cuidando deles com carinho, é uma coisa que me deixa muito feliz, assim. Mas é isso, você tem que matar muitos leões, brigar com muita gente, pedir demissão, ficar dura, morrer de trabalhar no fim de semana, fazer alguns trabalhos que você não se orgulha tanto, né? Isso, a gente negocia determinadas coisas, mas ao mesmo tempo chegar nesse lugar precioso que você tá fazendo, né? De pesquisa, de mostrar mulheres, de se apaixonar. Eu acho, assim, não sei. Eu acho que eu diria para as pessoas não abandonarem seus projetos especiais, sabe? Suas gavetinhas. A gente termina com essa lição de vida. Não é lição, não é moral, não é… Mas eu acho que tem acho que
é importante ir fazendo um pouquinho por mês, assim. Uma hora vira, sabe? Uma hora os acasos vão acontecendo. Se for eu acredito possível, nisso. né? Eu acredito. A gente sabe que a vida é dura, que a realidade, né, mas bate. Mas tem uma questão de… né? E uma questão de acreditar, de seguir sua intuição, de ir… Sabe? Isso. De não… Estudar, preparar bem aquilo. Não viver no automático, Mari. Eu acho que assim… Como você falou, quando eu abri mão da minha segurança, óbvio que a gente sabe que não é todo mundo que pode abrir mão. Exatamente. Que não sei o quê, que isso não é um papo Haribo. Jovens, né? Então, jovens assim, místicas, que seguem o seu coração ou a sua intuição. Não mesmo. Mas tem também, né? Eu acho que tudo é muito extremista, né, hoje em dia. Ou, você precisa ser um robô e trabalhar cegamente pra ganhar dinheiro. Ou você é a maluca… Não, e acreditar no coletivo feminino, sabe? As mulheres dão coisas, né? Confiar nessa rede que a gente tem, que é muito poderosa, das amigas, né? Ter a sua turma seu grupo de combate feminino, né? Sim. Tanto como apoio, como… A gente se protegendo. Isso. Pra poder ir pro front. Isso. Eu acho que sim. Eu acho que é muito importante, assim. Pedir ajuda, né? Quando não dá. Sim. Apoiar o projeto de outras amigas, né? Porque às vezes também a gente vai fazendo uns projetos e aí você vê que tá todo mundo tão na correria que você esquece de ouvir o disco que a sua amiga fez. Sim. De ir na exposição das artes da sua amiga. Ler o que ela escreveu. E não só das amigas, dos amigos. Eu acho que a gente tá correndo demais… Tá trabalhando demais e tá perdendo esse tempo de fruição de quem é nocinho, do nosso grupinho, do nosso grupo, assim, de quem a gente ama, de quem tá com a gente. A gente acaba… Aí não foi… desculpa, não te dei feliz aniversário, não fui na sua estreia da peça, não li seu livro, não vi seu trabalho, não sei nem o que você faz no seu trabalho, não tá nem interessada, não pergunta, sabe? Eu acho que essa rede de interesse pelas paixões é fundamental, né? Sim. Adorei, Mar. Legal. Obrigada. Finalmente, né? A gente teve 2 desmarcações. Fiquei muito feliz que você veio. Parabéns. Que bom. Adorei ter vindo tudo. também. Adorei te conhecer. Obrigada. Tô muito, assim, fã do seu trabalho, de tudo que você tá realizando, tá? Legal, conte comigo. Bacana. Tô sempre aqui. Prazer, Ju. Prazerzão. Beijo, gente. Beijo. Muito inspirador seu podcast também. Que bom. Obrigada. Tamo junta, tá? Tamo juntas. Beijo. O pecado tão chegando. Joana, Senta direito, garota.